Bom dia, meu nome é Letícia Santana Novaes, estudo na Universidade FECAF e estou cursando Gestão da Tecnologia da Informação. Atualmente estou estudando o módulo de Modelagem de Dados e SQL e hoje vou apresentar a modelagem de dados de um sistema para a faculdade feito por mim. Aqui está o sumário, que vai abordar tudo que vai ser apresentado, que é a introdução, o sistema para a faculdade, contendo o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, a conclusão, as referências e o agradecimento. Essa é a introdução, que aborda o objetivo desse sistema. Essa apresentação tem como objetivo explicar as etapas de modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados, referente ao armazenamento de informações de uma faculdade. Esse sistema segue os requisitos presentes na situação dada para a realização do banco de dados, que será apresentada a seguir. A situação que foi dada para que esse projeto fosse criado foi: os proprietários de uma faculdade precisam de um sistema que viabilize o armazenamento de informações sobre seus alunos, cursos, matérias e professores, para que seja possível realizar controles básicos, como montar turmas e realizar o armazenamento de notas dos alunos. Com base no que foi apresentado acima, o aluno deve criar um banco de dados que ofereça suporte para que um sistema possa armazenar informações que atendam à necessidade do cliente. Ao ler isso, eu percebi que as informações alunos, cursos, matérias, professores, turmas e notas são as informações mais importantes que não podem faltar no banco de dados, e foquei nisso para desenvolver a modelagem conceitual. Após o levantamento de requisitos, o modelo conceitual serve como uma organização das ideias. Nessa etapa, o foco é saber como as informações vão funcionar, identificando as entidades que representam um assunto, os atributos, que são as características das entidades, o relacionamento, que descreve como as entidades estão relacionadas por meio de um verbo, e a cardinalidade, que significa quantas vezes as entidades vão se relacionar. Eu vou começar mostrando o modelo conceitual, que é a primeira etapa da modelagem de dados. Aqui temos as entidades, que são aquelas que eu deixei em negrito anteriormente, porque eram as coisas que não poderiam faltar no banco de dados, que são as entidades que representam um assunto. Então vamos começar pela entidade aluno. O aluno contém nome, data de nascimento, CPF, um ID que identifica o aluno, um endereço, e esse endereço ele é composto, porque dentro do endereço contém vários campos, que são estado, rua, número de residência, cidade, CEP, bairro, país. Então ele é um atributo composto. Aqui também temos o e-mail e o telefone, e esses são atributos multivalorados, porque podem ser um ou mais e-mails, um ou mais telefones desse aluno. Ele pode cadastrar um ou mais telefones ou um ou mais e-mails. Aí aqui fala que o aluno vai realizar a matrícula. Essa matrícula contém o ID da matrícula, a data da matrícula e o status da matrícula. A relação entre essas duas entidades é: um aluno pode fazer uma ou várias matrículas, e uma matrícula pode ser feita por apenas um aluno. Aí, a matrícula, ela está vinculada a um curso. E esse curso contém os atributos modalidade, que seriam EAD, presencial, híbrido, contém um ID, contém a carga horária, contém o tipo do curso, se é bacharel, se é tecnólogo, contém a quantidade de semestre que esse curso vai ter e o nome do curso, gestão da TI, engenharia de software, entre outros. Esses cursos,
Junto com as matrículas, tem as relações, que são: um curso pode ter uma ou mais matrículas, e uma matrícula pode ter um e apenas um curso. Continuando aqui, o curso possui turma, e essa turma contém data de início, semestre, o ID da turma e a data de término. O curso possui uma ou mais turmas, mas uma turma possui um e apenas um curso. Essa matrícula também está se relacionando com a turma, assim como o curso. E a relação entre as duas é que a matrícula contém uma e apenas uma turma, e uma turma contém uma ou várias matrículas. Seguindo aqui, o curso também faz relação com a matéria. E os atributos dessa matéria são carga horária, o tipo de matéria, podendo ser obrigatória, eletiva, o nome da matéria e o ID da matéria. E a relação entre curso e matéria é: uma matéria contém um e apenas um curso, e um curso contém uma ou várias matérias. Seguindo aqui, a matéria possui avaliações, e os atributos dessa avaliação são data, o ID da avaliação, o tipo da avaliação, o nome da avaliação e a descrição da avaliação. E a relação entre matéria e avaliação é: uma matéria possui uma ou várias avaliações, e uma avaliação possui uma e apenas uma matéria. Agora, a avaliação, ela também faz relação com nota, porque quando fazemos uma avaliação, essa avaliação gera uma nota. E aqui, a avaliação tem os atributos. Não, na verdade, a nota tem os atributos ID nota, nota, que seria o número da nota, e a justificativa daquela nota. E a relação entre avaliação e nota é: uma avaliação gera uma ou várias notas. E uma nota tem uma e apenas uma avaliação. A nota também faz relação com o aluno, porque a nota é ligada diretamente ao aluno. Então, nesse caso, um aluno pode ter uma ou várias notas, mas uma nota pode pertencer a um e apenas um aluno. Esse é o modelo conceitual. Ah, já estava esquecendo. Ainda tem o professor, que ele também é falado lá no levantamento de requisitos. E aqui o professor está ligado com matéria, porque o professor ministra uma matéria. E os atributos do professor são endereço, que assim como um aluno é um atributo composto que contém país, bairro, CEP, cidade, número de residência, rua, estado. O professor também tem a formação, o nome da formação dele. O professor contém CPF, contém nome, contém e-mail, que é multivalorado, podendo ser um ou vários e-mails cadastrados. O telefone do professor também contém um telefone multivalorado, podendo ser um ou vários. E o ID do professor. Esse professor ministra a matéria. E a relação entre essas duas entidades é: um professor pode lecionar uma ou várias matérias, e uma matéria pode ser lecionada por um e apenas um professor.
pode ser ministrada por um e apenas um professor. Agora sim, esse foi o nosso modelo conceitual feito por mim. O modelo lógico é a representação visual do banco de dados e é feito baseando-se no modelo conceitual. Ele define a estrutura de dados antes da codificação. Possui tabelas com o nome das entidades, colunas com os atributos, chaves primárias sendo o identificador único, ou seja, o ID, chaves estrangeiras, que são o relacionamento entre as tabelas, e os tipos de dados, que são colocados em cada atributo. Nessa etapa, é necessário verificar se as tabelas estão normalizadas para evitar redundâncias e inconstâncias. Agora, vou mostrar a segunda etapa da modelagem de dados. E esse é o modelo lógico do sistema da faculdade. Esse modelo é a apresentação do modelo visual do banco de dados. É baseado no modelo conceitual, então contém todas as entidades, só que aqui são representadas por tabelas. Os atributos, aqui são classificados pelos tipos de dado. Tem também as chaves primárias e chaves estrangeiras. Então vamos lá, vou selecionar aqui a tabela aluno para poder mostrar os tipos de dados do ID. O ID, toda vez que eu falar do ID, ele vai ter os mesmos tipos de dados, os IDs das outras tabelas. E então o ID ele é uma chave primária, ele é not null, ou seja, ele não pode ser um valor nulo. Ele é unique index, ele é um valor único e ele é auto-incremental, ou seja, o banco de dados, o próprio banco de dados vai atribuir um valor a ele sem eu ter que colocar. E esse valor vai ser único, vai ser nulo, vai ser exclusivo. Essa tabela aluno contém nome do tipo varchar, que pode ter até 100 caracteres. O CPF também é um tipo varchar, podendo conter 15 caracteres. E a data de nascimento é um tipo de dados data. E essa tabela aluno, ela faz relação com outras tabelas, como podemos ver aqui, aqui e aqui. E eu vou mostrar cada uma dessas tabelas. Lembram que na tabela telefone, lá no modelo conceitual, ela era junto com a entidade aluno. Aqui elas são separadas por questão de normalização e de ser mais fácil também de poder editar um telefone, não bagunçar. E aqui contém um ID, esse telefone, contém um número e contém a tabela aluno como chave estrangeira, ela se relaciona com a tabela aluno. A tabela endereço era um atributo também que estava junto com a tabela aluno, era um atributo composto, só que aqui ela também teve que ser separada por questões de normalização e por questão de ser mais fácil de editar. A tabela e-mail também, que está aqui embaixo, mesma coisa. E a tabela endereço contém ID, a rua, com o tipo varchar, o número de residência com o tipo varchar, o bairro, o tipo varchar, cidade, o estado, o país, o CEP, todos varchar e faz relacionamento com o aluno. A tabela e-mail contém ID, o e-mail, e a tabela aluno como chave estrangeira. A tabela nota também faz relação com o aluno e também faz relação com a avaliação. E ela tem ID, tem nota, tem a justificativa varchar, a nota é inteiro, o número inteiro. Aí a tabela aluno faz relação com a tabela matrícula. E a tabela matrícula contém o ID, que é inteiro, a data da matrícula, que é data, o status da matrícula, que é varchar,
e ela faz relação com a tabela aluno, com a tabela curso, com a tabela turma. Então, todos esses são a chave estrangeira da tabela matrícula. Chaves estrangeiras. Tabela curso contém os atributos ID, nome, que é um varchar, a modalidade é um varchar, o tipo é um varchar, a carga horária é um inteiro, a quantidade de semestre também é um número inteiro. A tabela turma, ela tem o ID, tem o semestre, que é um varchar, tem a data de início, que é data, tem a data de término, que é data, e tem a tabela curso, que é um inteiro. A tabela matéria, que faz relação com a tabela curso e com a tabela professor, ela contém os atributos o ID, que é inteiro, o nome, que é varchar, a carga horária, que é inteiro, o tipo, que é varchar, e as chaves estrangeiras aqui. A tabela professora, assim como o aluno, ela tinha esses dados, e-mail, endereço e telefone, todos juntos em uma mesma entidade, só que por questões de normalização e de ficar mais fácil para editar, teve que se separar. E a tabela telefone, e-mail e endereço fazem relação com a tabela professor, porque são dados do professor. E aqui a tabela endereço contém o ID, contém a rua, que é varchar, o número de residência, o bairro, a cidade, o estado, o país, o CEP, todos os varchars. E faz relação com a tabela professor. Tabela telefone também tem o ID, tem o número, que é um varchar, e faz relação com a tabela professor. E o e-mail também aqui é um varchar e faz relação com a tabela professor. A tabela avaliação, que faz relação com a tabela matéria, ela contém o ID, contém o nome, que é um varchar, contém o tipo, que é varchar, contém a data da avaliação, que é data, contém a descrição, que é varchar, e contém a chave estrangeira, que é a tabela matéria, que é a relação aqui. A tabela nota faz relação com a avaliação e com o aluno. Eu já falei dela anteriormente. Todas as entidades que tiverem esses azuisinhos marcados é porque elas são. Os atributos delas são not null, tipo o nome, o CEP, a data de nascimento é not null. Então tem que ter obrigatoriamente um valor, e isso está em todas elas. Além do tipo do dado aqui, elas são not null. E esse é o modelo lógico do banco de dados do sistema da faculdade. E nos vemos na etapa final. No modelo físico, a implementação real dos dados no sistema de banco de dados acontece. Aqui é a parte da codificação, onde vários comandos são utilizados. Agora eu vou mostrar a última etapa da modelagem de banco de dados, que é o modelo físico. Aqui eu vou mostrar bem rapidinho o modelo físico que eu criei, que são os códigos em si, o banco de dados em si, para o sistema da faculdade. Eu comecei criando um novo database, ou seja, um novo banco de dados. Eu dei esse comando aqui, create database, e coloquei o nome que eu queria, que no caso foi DB Sistema da Faculdade. Aí eu rodei esse código, criou o banco de dados, beleza. Depois eu rodei esse código aqui para ver se o banco de dados tinha sido criado mesmo. E esse código faz com que a gente veja todos os bancos de dados existentes no nosso MySQL. Vou mostrar aqui. Ó, tem aqui, ó, o DB Sistema da Faculdade. Então, ele foi criado. E tem um DB Sistema de Pedidos que eu havia criado anteriormente. E os outros vieram no próprio MySQL, quando eu instalei ele na máquina. Depois, eu
coloquei esse comando aqui, ó, use DB Sistema da Faculdade, para eu poder editar o meu banco de dados Sistema da Faculdade. Para eu editar, alterar, colocar novas coisas. E eu vou clicar nele aqui, ó, para a gente poder usar ele, para eu poder ir mostrando. Quando chegar a parte de inserir dados, eu vou mostrar como eu fiz. Aqui, eu comecei criando a tabela aluno, foi a primeira tabela que eu criei. E a estrutura de todas as tabelas é a mesma. Eu dou um create table, coloco o nome da tabela e coloco os atributos dela, né? O ID, o nome, o CPF, a data de nascimento. Como é baseado no modelo lógico, então os tipos de dados que eu coloquei aqui estão no modelo lógico, o tipo de atributo que eu coloquei aqui está no modelo lógico, se é varchar, se não é, unique index também, o tipo de dado, estava tudo lá no modelo lógico. Porque lá é a estrutura do modelo físico, né? Só para a gente passar aqui de uma forma mais fácil. Depois que eu criei, eu vim aqui, dei um show tables para ver as tabelas existentes no banco de dados, do banco de dados que eu estou usando, que seria o sistema da faculdade. Aqui vai aparecer mais do que só o da tabela aluno, porque eu criei todas as tabelas já, o banco de dados está literalmente criado. Então, vai mostrar todas. Depois, eu dei um select asterisco from tabela aluno para poder ver todos os dados inseridos na tabela do aluno. Aqui também está cheio de dados porque eu inseri lá na frente, eu vou mostrar certinho, mas só para ficar claro. Que eu queria ver como que estava a tabela, né? Se os atributos tinham sido criados mesmo, e sim, ó, o ID aluno, o nome, o CPF e a data de nascimento, beleza. E aqui foram os dados que eu coloquei, mais para frente eu vou mostrar certinho para vocês. Depois eu criei a tabela do telefone aluno. Como a estrutura é a mesma, eu só vou mostrar por cima como eu fiz, para o vídeo não ficar muito longo. Aí eu dei um create table, coloquei os atributos, criei um relacionamento entre a tabela aluno e a tabela telefone. Depois eu fiz a tabela e-mail do aluno, aí eu fiz um relacionamento entre a tabela aluno e a tabela e-mail. O relacionamento é assim, você declara o nome da foreign key, que é a chave estrangeira, tem que ser um nome exclusivo, no caso eu coloquei FK, underline aluno, underline e-mail, depois você coloca quem vai ser a chave estrangeira e a referência, de onde vai vir essa chave estrangeira, ou seja, da tabela aluno e o ID do aluno. Continuando, eu coloquei aqui o unique index, aí depois eu fiz a tabela do endereço do aluno, eu fiz um relacionamento entre a tabela aluno e a tabela endereço, depois eu fiz a tabela professor, eu depois fiz a tabela do telefone do professor, criei um relacionamento entre a tabela do telefone e a tabela do professor, criei a tabela e-mail, também criei um relacionamento entre a tabela do professor e a tabela e-mail, fiz o endereço do professor, também criei um relacionamento entre a tabela professor e a tabela endereço. Depois eu fiz a tabela do curso oferecido pela faculdade. Depois eu fiz a tabela da turma. Fiz um relacionamento entre a turma e a tabela curso. A tabela matrícula, onde eu fiz um relacionamento entre a tabela aluno e matrícula, a tabela curso e matrícula, a tabela turma e matrícula. Fiz também a tabela matéria dos cursos, coloquei um relacionamento aqui entre a tabela do curso e a matéria, entre a tabela do professor e da matéria também. Depois eu fiz a tabela avaliações feitas pelos alunos, e fiz um relacionamento entre avaliações e matéria.
Depois fiz a tabela notas das avaliações dos alunos e fiz um relacionamento entre a tabela aluno e nota e a tabela avaliação e nota. Aqui, depois de ter criado todas as tabelas, eu comecei a inserir os dados nessas tabelas. Nesse caso aqui, eu comecei inserindo os dados na tabela aluno, porque foi a primeira tabela que eu fiz e eu fui fazendo na ordem. Aí aqui a estrutura é insert into, aí você coloca o nome da tabela que você quer inserir os dados e depois você abre parênteses, coloca os atributos. Aí depois você coloca values e coloca os valores que você quer adicionar em cada atributo, pela ordem que está aqui. O nome, aqui no caso Ana Clara, CPF, aí tem um CPF aleatório aqui que eu digitei, que no caso é fictício, e uma data de nascimento, que eu coloquei essa daqui, pode ser qualquer uma. Esses dados já estão inseridos na tabela, que foi até isso aqui, ó, que eu mostrei, que eu disse que eu ia mostrar mais pra frente, ó. Tá vendo? Aí aqui termina no Fernando Alves, que é o Fernando Alves. Eu vou dar uma apagada aqui só para inserir um novo valor. Vou colocar aqui meu nome, Letícia. Vou colocar um CPF aleatório, que no caso vai ser bem fictício. Só colocar um monte de zero aqui, vou colocar uma data de nascimento. 13/9/2005. E eu vou rodar este código. Rodei o código aqui, falou que inseriu na tabela aluno. Se eu der um select from tabela aluno, eu vou conseguir ver todos os dados existentes nessa tabela. Meu nome tem que ser o último, aqui, ó. Acabei de adicionar, tá vendo? Vai ser o ID 21, o próprio banco de dados gerou esse ID. E aqui tá meu nome, que foi o nome que eu coloquei, o CPF, eu coloquei 000 e a data de nascimento que eu coloquei. E esse é o padrão de todas as tabelas. Aqui também eu deixei para inserir o telefone do aluno, aí coloquei os atributos, coloquei os telefones e o tipo e qual era o ID. Tem até esse daqui que é o Fernando Alves, ele tem 2 telefones. Se eu quiser apagar tudo isso aqui e colocar um telefone para Letícia no 21, eu posso. Mas nesse caso, acho que eu vou seguir mostrando o banco de dados para o vídeo não ficar muito longo. Aí, se eu der um select from tabela aluno, eu consigo ver. Depois eu inseri o e-mail do aluno. Aí eu fui inserindo o e-mail com cada ID. Depois eu inseri o endereço do aluno. Aí fui fazendo, foi assim que eu fui fazendo. Inseri o curso oferecido pela faculdade, todos os cursos que a faculdade tinha. Eu coloquei só alguns aqui, os 3. Depois eu coloquei a tabela curso, as informações, inseri os dados na tabela curso. Depois na tabela matrícula, tabela professor, inseri o telefone do professor, o e-mail do professor, o endereço do professor, inseri a matéria do curso, a tabela avaliações, a nota das avaliações. E aqui eu fiz uma busca de dados com o InnerJoin. E se eu rodar aqui, essa primeira busca eu fiz para pegar as informações do aluno. Vou dar um... E aqui, ó,
eu coloquei para ter o ID do aluno, o nome do aluno, o CPF do aluno, a matrícula do aluno e o nome do aluno. E aqui aparece tudo certinho. Também fiz uma busca de dados dos professores. Se eu rodar aqui. Aqui é o ID do professor, CPF do professor, o nome da matéria que o professor leciona e o nome do curso. E aqui eu fiz uma breve demonstração de atualização de dados, pesquisa de alunos, deletar um número de telefone e ver todas as tabelas existentes no banco de dados. Mas foi uma breve demonstração, ó. Tanto que se eu rodar aqui, select from telefone do professor, a Cleo, que é a primeira professora, ela vai estar com esse telefone que eu coloquei aqui, ó. Se eu alterar esse telefone dela, ali vai ser alterado também. Vou colocar um número aleatório aqui. E vou dar um update, que o update é para atualizar um número, alguma coisa. Então, select from na tabela professor. Aqui, ó, telefone dela, que eu acabei de alterar. Também fiz um para pesquisar alunos, ó, select from tabela aluno. Like e coloquei o nome João Pedro, do aluno João Pedro. E ele vai puxar o nome, o CPF e a data de nascimento. Se eu colocar aqui Letícia, que foi aquele que eu demonstrei, a inserção do dado vai aparecer também. Aqui, ó, o ID 21, o nome, o CPF e a data de nascimento. Também eu tinha colocado para excluir o telefone da professora. E o comando é delete from, tabela telefone, professor, where e o ID. E foi o que aconteceu. E foi isso. Conclui-se que o sistema foi criado para otimizar o armazenamento das informações dos alunos, matérias, professores, cursos, notas e avaliações, com funcionalidades simples e oferecendo mais organização dos dados. A modelagem de dados foi feita seguindo os ensinamentos passados pelo professor. E eu acabei fazendo cursos, então eu coloquei a referência dos cursos que eu fiz. É isso e muito obrigada.